Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos neste momento. Também envolva os nossos lares, todos aqueles que compartilham conosco, dessa existência. É muito bom, sempre digo que é muito gostoso, mais uma vez, estarmos aqui falando um pouco mais dessa boa nova deixada pelo nosso Mestre Maior. E hoje o tema designado está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 112, com o nome Como Lázaro. Livro este psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, psicografado através de mensagem do não menos querido, Emmanuel. E eu sempre costumo dizer a todos aqueles que nos acompanham nas nossas palestras, cursos, nos nossos estudos, que eu gosto de entender o contexto, de ter o conhecimento, do que aconteceu, por que dessa máxima, por que Jesus falou isso, isso nos ajuda a entender melhor as palavras do nosso Mestre e, consequentemente, entendemos melhor o seu Evangelho. Esta passagem eu vou ler conforme está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é apenas o versículo 44. E depois nós entramos no Evangelho de João, o Evangelho de amor. Alguns autores dizem que é o Evangelho mais bonito. E eu não discordo. Diz o versículo 44 do capítulo 11 do Evangelho de João. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito bom. Então, todos nós sabemos que esta passagem é a passagem que João fala de Lázaro. Então vamos entender, vamos pegar o Evangelho de João desde o no capítulo 11, mas desde o versículo 1. E ele diz, João: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, irmã de Lázaro, a mesma que derramou o perfume sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, Então, a irmã de Lázaro mandou avisar Jesus, dizendo: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João nos diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ficou mais 2 dias aonde estava e depois disse: vamos voltar para a Judéia. Do qual ele foi contestado, porque tinha acabado de sair de lá e querendo apedrejar Jesus, e seus discípulos os questionam: nós vamos voltar para lá? Então Jesus diz, aos discípulos que vamos voltar para a Judéia. E fala: nosso amigo Lázaro adoeceu, mas vou para lá acordá-lo.
Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Então Jesus disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Como pregava, né? Jesus pregava a todos. Então Jesus fala, né, a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus pergunta se ela crê nisso, e ela responde que sim, eu creio. Então Jesus manda chamar Marta, pergunta aonde ele está e vai até lá. Pede para tirarem a pedra. E Marta diz a Jesus: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já fazem 4 dias. Então Jesus disse a ela: Não te falei que você cresce, veria a glória de Deus? Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com os pés e as mãos atadas, envolvidos em faixas, né, de linho. E Jesus diz: Tirem as faixas e deixam-no ir. E aquele dia em diante, Caifás e o Sinédrio resolveram então tirar a vida dele. Ele não poderia continuar fazendo o que ele fazia. Muito bom. Então aí está a passagem, aí está toda a história de Lázaro. Nesse livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel utiliza essa passagem do Evangelho de Lázaro, retornando à vida material, como um símbolo de recomeço espiritual. Hoje a ciência já, né, nos prova de que o que Lázaro provavelmente, né, teve não foi nada mais do que uma catalepsia, mas segundo que Jesus não derrogaria as leis de Deus. Nós sabemos disso, né? Então, o que nós temos que pegar nessa lição, o que nós temos que buscar, é justamente o que Emmanuel procura nos passar. Que esse retorno à vida material nada mais é do que um símbolo de recomeço espiritual, de uma nova oportunidade que Deus concedeu a ele e Deus nos concede para nós nos reiniciar a nossa experiência evolutiva com novos valores. Valores esses que nós não tínhamos desenvolvido, livres das nossas amarras do passado. Como diz Emmanuel no texto, todos nós, quando passarmos a entender o Evangelho do Cristo, receberemos uma nova chance de reiniciar. Aí está. Eu vou até ler de novo porque é muito bonito e muito profundo. Todos nós, quando passamos a entender o Evangelho do Cristo, recebemos uma nova chance de reiniciar. Emmanuel ainda nos fala, né, que os crimes e os erros do passado não são prisões definitivas para o espírito, não são prisões eternas,
que pelo arrependimento e pela volta ao bem, o espírito é autorizado a desvencilhar-se das faixas do remorso e do medo. É um recomeço. E eu sempre digo também, nós hoje não podemos mais alegar desconhecimentos das leis divinas. Quando então nós vamos reiniciar? Quando então nós vamos sair do sepulcro e começar uma nova vida? Lázaro não podia ser feliz só pelo retorno material, mas sim pela possibilidade de reiniciar a sua trajetória dentro dos ensinos de Jesus. Chico Xavier nos diz que, embora não possamos mudar o passado, é perfeitamente possível nós focarmos no presente e construirmos um futuro diferente. Assim como Lázaro, somos convidados pelo Cristo a reiniciar a jornada com novos valores. Como nos diz Paulo na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e de agir, e revestir-se de um homem novo. Como diz Paulo, largar o homem velho, começar um homem novo, como ele fez ali na estrada de Damasco, naquele momento em que Jesus aparece e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento morre Saulo e já começa a nascer Paulo. Morre o homem velho e começa a nascer o homem novo. Esse homem velho representa a nossa antiga maneira de viver e de pensar antes de conhecer o Cristo, antes de conhecer as leis divinas, antes de conhecer os seus ensinamentos. Nós vivemos, nesse homem velho, uma vida carregada de egoísmo, de vícios, de orgulho, de inclinações para o erro. Segundo Paulo, esse lado escravo das paixões humanas precisa ser rejeitado. Precisamos considerá-lo morto para que nós possamos evoluir. Meus queridos, a ordem do Cristo, desligai-o e deixá-lo ir, é um chamado para nós também, para cada um de nós, para nós nos libertarmos desse homem velho, das velhas acusações e julgamentos, principalmente, para nós nos perdoarmos por tudo aquilo que fizemos, que fomos. E a partir daí, quando fizermos isso, nos perdoarmos, deixarmos de lado esses velhos conceitos em relação principalmente ao próximo, deixando ir essas mágoas, essas más águas que inundam o nosso coração, que atrapalham a nossa vida, a nossa evolução. Amigos,
voltar à vida por voltar, simplesmente. Eu pergunto para vocês, que valor teria? Não adianta nada. Nós precisamos voltar renovados. Nós precisamos voltar comprometido nesse desenvolvimento moral, nessa busca dessa reforma interior, nessa busca do homem novo. Vamos aproveitar a oportunidade que Jesus nos dá, assim como deu a Lázaro a oportunidade de renascermos em Cristo. E sob, obviamente, a luz do seu Evangelho. Porque é essa luz que faz descortinar em cada um de nós. É o sol do Evangelho. E ele já brilhou em nós. Emmanuel também diz que o Evangelho é o sol, Palavras de Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Gente, essa luz já voltou. Nós temos ela aí. Por que não fazer brilhar? E não nos esquecendo, quando eu falei de nós nos perdoarmos, por que não fazer brilhar a luz que está dentro de nós? Por que nós resolvemos sempre, pelo lado da escuridão, de querer apagar a luz do mundo, a luz de Jesus, a nossa luz? Não vamos desperdiçar sequer um momento desta nova oportunidade que temos de nascer e viver para o Cristo. Eu só tenho gratidão. E eu finalizo o nosso encontro de hoje com uma prece sobre gratidão, e eu não sei de onde que eu copiei, mas ela é muito bonita e eu quero finalizar com esta prece. Gratidão, por sabermos que há muito de bom ainda por vir, muito a aprender, muitos motivos para ser feliz e muitas oportunidades de fazer o bem. Gratidão por Deus tudo equilibrar, tudo consolar, tudo preparar para que nossa vida faça sentido. Muita paz a todos. Que essa luz que emana do nosso Mestre Jesus possa espargir por todos nós, por todos os nossos lares, iluminando a nossa vida. Que Jesus seja sempre essa luz a iluminar o nosso caminho. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.